Fala comigo, meu jovem! E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito chata, que é flertando com a falência. Ainda mais nesses momentos de coronavírus, nessa crise mundial que está pintando por aí, os comércios, todo mundo fechado. Eu quero contar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Um amigo me chamou uma vez para participar de uma empresa, tudo, e a situação dessa empresa estava bem feia, a coisa estava horrorosa mesmo, assim. A situação financeira não ia bem, o caixa estava muito complicado, muito comprometido, o dinheiro que entrava era muito justinho e, na verdade, às vezes não dava nem para pagar direito as contas, né? Então eu quero contar para você como é que a gente fez para a gente poder sair dessa situação e eu espero que isso também te ajude, né? Que isso também sirva para você, que talvez você pode refletir aí na sua empresa, no seu negócio e poder ajustar também conforme a sua necessidade, né? E eu quero compartilhar isso com você, tá bom? A primeira coisa que a gente fez foi eliminar alguns luxos. Eu sei que agora nesse tempo de coronavírus, né, que a gente está tendo demissões em massa, é uma coisa muito complicada, é um assunto muito delicado, mas na época a gente tinha alguns funcionários, quando eu entrei lá, tinha alguns funcionários que não eram tão importantes para o negócio. Não que eles não fossem importantes como pessoa, mas para o negócio eles não estavam agregando, sabe? Era uma coisa assim de luxo mesmo. Tinha uma pessoa só para atender telefonemas, por exemplo. E isso era um gasto que não tinha necessidade, porque na situação que a empresa estava passando, nós poderíamos fazer aquilo. Então, diante dessa situação, o que a gente fez? A gente olhou o que era fundamental. Isso era fundamental? Ter alguém para poder fazer só os atendimentos telefônicos? Não. Por quê? Porque a gente até não tinha tantas ligações assim. A gente começou a ver que eram poucas ligações por dia para precisar manter um profissional só para isso, né? Então, a gente fez o corte desse funcionário e aí aquele dinheiro já foi colocado à nossa disposição, vamos dizer assim, para que a gente pudesse seguir com a empresa, né? Uma outra questão, a gente tinha um outro funcionário também que era pago mensal, mas era muito pontual os trabalhos. Então, ele ficava muito ocioso. Esse funcionário ficava mais tempo parado do que produzindo. E a culpa não era dele, a culpa era que não tinha essa demanda mesmo para poder executar. Então, a gente combinou com esse profissional que a gente também não iria prosseguir com ele, mas que faríamos trabalhos pontuais, né? Que seria até mais justo. Nós pagaríamos um pouco mais por trabalho, por unidade de trabalho, um pouco mais do que até ele cobrava normalmente, mas a gente não teria aquele gasto, aquele compromisso, porque se tivesse um mês que tivesse menos trabalhos, a gente pagaria muito menos para esse funcionário, né? Então a gente fez uma forma também que a gente conseguiu também abstrair esse gasto a mais que a gente estava tendo ali, vamos dizer assim, até desnecessariamente. Então a gente fez esses cortes, que foram os primeiros, assim, que inicialmente eram os mais importantes mesmo, porque era o que pesava muito no caixa da empresa que estava começando. Uma outra situação também, a gente começou a rever questões de internet. A gente começou a procurar uma internet que fosse uma internet de qualidade, mas por um preço mais acessível. Ainda mais agora que a gente tem vários fornecedores de internet, fica fácil você fazer o comparativo de preços, está tendo muita promoção. Então a gente conseguiu um plano muito mais barato, vamos dizer assim, para a nossa necessidade. E a gente fez esse corte e já valeu a pena também, porque ali a gente já tirou uma gordurinha, a gente conseguiu economizar, né? Então qualquer coisa que você corte dessa gordura aí já é muito importante. A gente tinha uma sala muito grande também, e como a gente reduziu a equipe, aquela sala grande também já não fazia tanto sentido mais. Então a gente conseguiu ali já reduzir 400 a 500 reais no aluguel. Qualquer coisinha que a gente pudesse economizar ali, a gente começou a fazer isso. E isso não é vergonha nenhuma, porque às vezes é preciso fazer isso para que a empresa possa seguir em frente e depois no futuro, com mais saúde financeira, contratar e fazer as outras coisas necessárias para que a empresa sobreviva. Um outro passo que agora em tempos de coronavírus eu acredito ser muito mais complicado, né? Mas que a gente fez na época, e isso pode servir para você no futuro, a gente renegociou alguns contratos. A gente começou a ver que tinha contratos lá que tinha 3, 4 anos que o meu sócio tinha e não tinha sido renegociados. Então
Então a gente começou a olhar tudo que estava defasado pela inflação, o preço de tudo tinha subido, mas ele não tinha mexido nos preços. Então a gente, com muita transparência, chegamos para todas as empresas que nós atendíamos, explicamos essa situação e fizemos ajustes em todos os contratos. E isso também nos ajudou muito, porque todas as empresas gostavam do trabalho que era prestado e entendiam que realmente aquele valor que foi acordado há 3, 4 anos atrás estava realmente defasado. Então nós conseguimos ajustar todos, conseguimos também aumentar o nosso faturamento, diminuindo os nossos custos. Isso para a gente foi super importante. Acho que agora, nesse momento, vai ser mais complicado você conseguir fazer isso, né? Porque está todo mundo com essa paralisação, mas uma coisa que você pode pensar aí no pós-crise, vamos dizer assim, depois que passar um tempo, tal, que as coisas se normalizarem, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Uma outra coisa que a gente fez, que até quando a gente foi fazer, pareceu uma loucura. Até meu sócio falou assim, você está ficando louco, como é que a gente vai fazer isso? A gente tinha um cliente que era o cliente que mais nos pagava. Acredito que 50% do faturamento da empresa era desse cliente, era um cliente que pagava muito. Mas ao mesmo tempo ele demandava muito trabalho. E aí a gente começou a anotar, eu pedi para o meu sócio para a gente poder anotar quantas horas a gente gastava com aquele cliente. E a gente começou a ver que a gente tinha um cliente que pagava menos, bem pouquinho, mas proporcionalmente às horas trabalhadas, esse cliente que pagava pouquinho, pagava muito mais do que esse cliente que nos pagava um valor maior, mas que dava uma quantidade de trabalho 3, 4 vezes maior do que o pagamento. Então o que a gente fez? A gente sentou, a gente conversou e a gente chegou na seguinte situação, que nós iríamos, em um período, dispensar esse cliente, a gente deu um prazo de 2, 3 meses que nós iríamos dispensar esse cliente, e aquele tempo, que era um tempo muito grande que a gente gastava com ele, a gente ia correr atrás de outros clientes. Então, o que a gente fez? A gente tirou esse cliente que nos pagava um valor mais alto, né, o valor mais alto que a gente tinha ali, e a gente começou a correr atrás, pegando aquele tempo que a gente gastava para correr atrás de outro cliente. A gente conseguiu arrumar 2 clientes que começou a nos pagar cerca de 50% a mais do que esse cliente nos pagava, os dois juntos, né? A gente começou a ter uma rentabilidade de 50% a mais. E a quantidade de trabalho, como aquele outro cliente nos dava muita demanda, diminuiu muito. Então, assim, a gente teve 2 clientes e ainda teve um pouco de espaço para correr atrás de mais um cliente se a gente quisesse. Mas o nosso faturamento já aumentou só nisso 50%, diminuímos a quantidade de trabalho. Isso foi super importante para a gente e nos deu um gás, um ânimo, porque as contas começaram em pouco tempo, 2, 3 meses, as contas que estavam no vermelho começaram a sair do vermelho e foram ficando no azul ali, e isso já começa a refletir tanto nos ânimos, né, da gente poder trabalhar e você vê ali que você está prosperando e está vendo frutos ali. Essa foi uma coisa muito legal que a gente fez. Acho que vale a pena essa renegociação e você parar para pensar. Porque às vezes a gente também fica tão focado no trabalho, tão focado em atender os clientes, em fazer as coisas, que a gente não pensa no trabalho. A gente não pensa na nossa empresa. E você? O que você está fazendo pela sua empresa hoje? Se você não está podendo trabalhar, se você está com as suas portas fechadas, pense na internet. Ah, mas Daniel, eu não consigo vender por delivery o meu trabalho, não tem como, tal. Mas estrutura melhor as suas redes sociais, então. Não para de divulgar, não. Faça posts, melhore o seu site, coloque fotos melhores dos seus produtos, faça contato com as pessoas. Eu tenho certeza que são pequenas coisinhas que podem te ajudar a passar por essa fase aí, e o que você também conseguir renegociar, às vezes de alguma dívida, alguma coisa, às vezes fazer um parcelamento disso, vai poder te ajudar também a vencer. Você agora tem que fazer assim, deixar a sua casa, vamos dizer assim, né, o seu trabalho o mais perfeito possível, o mais arrumado possível. Perca esse tempo arrumando as coisas para que quando as coisas começarem a voltar, você já está com tudo em dia e você também possa estar na frente, às vezes, da sua concorrência que ficou parado lamentando. Não fique lamentando. Faça o que for possível agora para que você possa sair na frente nessa virada de negócio.
tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se tem alguém que está passando por essa situação, espero que você também possa convidá-lo a assistir o nosso vídeo. Deixe seu like se você puder, se inscreva no meu canal, deixe um comentário também que vai ajudar bastante também a gente levar essas informações para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.